Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima. Muito bom dia, amados irmãos e irmãs. Que a graça e a paz de Deus habite em vossos corações. Iniciemos o nosso momento em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Que nesta sexta-feira, dia 28 de maio, o nosso coração se una ao coração de Jesus, que Ele faça de nós mansos e humildes, para que possamos realizar Sua vontade neste mundo, produzir frutos, que a nossa vida esteja de acordo com a palavra de Deus, para que o seu amor derramado em nossos corações transforme a nossa vida. Vamos à palavra de Deus, o Evangelho de hoje narrado por São Marcos, capítulo 11, versículo 11 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo, em Jerusalém, e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. Ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha sido secada até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditais que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, cada mensagem do Evangelho é um ensinamento para a nossa vida. Não é simplesmente para contar um fato histórico. Há uma importância teológica por trás deste contexto do evangelista. Cada detalhe, cada momento. E precisamos olhar a partir da fé, do sobrenatural. Por isso a importância de rezar, de entrar em intimidade com o Espírito Santo de Deus, para mergulharmos
em seus mistérios. Por isso que, sem fé, é impossível agradar a Deus. E para ter fé, nós precisamos ter uma atitude orante. Nós precisamos rezar, se colocar na presença de Deus, nos deixar guiar pelo Espírito Santo. Pois bem, Jesus sente fome, vai em direção ao Templo de Jerusalém, que era um lugar da manifestação de Deus. Jesus se depara ali com o povo de Israel, os sacerdotes e mestres da lei. Jesus sente fome, mas percebe que a figueira está cheia de folhagem, não produz fruto e é amaldiçoada até que seca. Mas na verdade, irmãos e irmãs, esta cena, na verdade, é um símbolo para falar das lideranças de Israel, de um povo que deveria produzir frutos. E ao contrário, está cheia de folhagem, cheia de folhas, isto é, de aparência exterior. Verde, bela, frondosa, mas falta o essencial, os frutos de justiça, de bondade, de retidão. Em outras palavras, se nós não obedecermos a Deus, se não observarmos os seus mandamentos, se não buscarmos colocar em prática, nós perderemos a nossa essência, nós secaremos. E a vida em Deus exige de nós esta participação de uma vida interior movida pela graça de Deus. Se isto não acontece, nós perderemos o essencial, que é Deus em nossa vida, que age em nossa história. E, por sua vez, nos perderemos, porque estaremos agindo de forma humana, interesseira e muitas vezes mundana. Porque ali não é o Espírito de Deus que está agindo em nossa vida, mas o espírito do engano, do fingimento, da falsidade. Pensamos que muitas vezes estamos agradando a Deus e, na verdade, nós estamos apenas construindo os nossos castelos, construindo nossa casa na areia, em vista simplesmente de nossos próprios interesses egoístas, medíocres, com intenção apenas nos bens deste mundo. E Jesus recorda: minha casa é uma casa de oração. A nossa vida é de Deus. Tudo o que nós temos pertence a Ele. Por isso, amados irmãos e irmãs, a nossa religião, o nosso relacionamento com Deus não pode ser fingido, falso. Deus conhece o nosso coração, conhece nossas atitudes e Ele recorda aos discípulos e também para cada um de nós a importância da fé, a importância de termos uma vida de oração e acreditarmos no impossível. A oração é a base verdadeira da religião, é uma expressão de um coração puro, de um coração que não guarda mágoa, rancores. Por isso Jesus nos ensina a nos aproximar de Deus, tirando nossas máscaras, fazendo como aquele cego de ontem, abandonando o manto, deixando de lado nossas manias, pecados, para que o nosso coração esteja voltado para Deus. Neste sentido, para que a oração seja eficaz, é necessário o amor que perdoa ao próximo, assim como Deus nos perdoa. Quem dilata o seu coração diante de Deus, une-se com Ele, e o seu coração ardente adquire uma maior certeza de alcançar o que deseja. Que Deus nos ajude a sermos figueiras frondosas, que continuemos o nosso processo na busca de santificação. E eu vos abençoo, amados irmãos e irmãs, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.
Salve Maria!